Tiago. Cláudia. Tiago Gali. Tiago, a gente se conhece há 21 anos. Tinha 26, 27 Isso. na Nextel. Você era o mais novo da turma do marketing, Sim. entre os gerentes. E desde sempre, desde aquela época, eu sempre percebi um olhar visionário. Você sempre estava na frente, pensando como é que a tecnologia viria. Eu me lembro uma vez que você falou sobre carro autônomo, sobre caminhões autônomos. Era eu Sim, mesmo? era você. E não existiam ainda. Então, para mim, era como se você olhasse para um lugar que existiam coisas do futuro, sabe? Mesmo quando você era jovem, né, que foi quando a gente se conheceu. E eu vejo isso também em todos os lugares que você passou, por todos os lugares que você passou, sabe? Essa sempre foi Sim. uma marca. Bom, eu acho que é um pouco do ambiente também, né? Ou você procurava os ambientes que precisavam de alguém como você. Acho que a Nextel foi a gênese de... Antes da Nextel, né, na consultoria, a consultoria é um ambiente bastante complexo, mas ele é muito enriquecedor, né? Eu fui para a Cluster saindo da faculdade, né? E a Cluster, qualquer consultoria, é um negócio meio que joga você no covil dos leões, né? Tipo, você se vira, né? Eu lembro quando a gente estava fazendo análise de negócios para um braço de venture capital de uma indústria brasileira, e meu antigo chefe, Alexandre Braga, pegou e falou assim: você vai olhar Tower Management. E eu falei: eu não sei o que é isso, cara. Que é as torres de telefonia e tal, era um negócio, né? E eu falei: não sei nada disso. Ele falou: toma aqui um relatório e se vira. E era um relatório da Leg Mason, lembro do banco de investimento americano, grosso assim, li tudo, peguei o nome do cara, liguei pro cara lá em Nova York, fiquei umas 2 horas com o cara no telefone e tal, para entender o que era o negócio lá, e entreguei o que tinha que entregar. Então é um ambiente meio assim, sabe? Tipo, se vira, entrega, não sei se você vai varar à noite ou não me importa, mas entrega, né? E para quem tá querendo crescer ou querendo fazer as coisas, é um ambiente bacana pra caramba, né? Então, mas é um ambiente super intenso. Eu fiquei 1 ano e pouco lá, próximo de 1 ano. Meu namoro sobreviveu à consultoria, porque não é fácil. Eu lembro que eu cancelei algumas vezes assistir cinema às 6 horas da tarde no domingo, porque estava trabalhando. Mas acho que faz parte um pouco do... Sobreviveu até hoje, né? Somos muito bem casados e com 2 filhões. Então, de alguma maneira, eu me acostumei a ser colocado nesse ambiente, assim. Então, na Nextel, eu cuidava de uma unidade de negócio pequena no começo, então tinha liberdade, mas não tinha recurso, né? Tinha tempo, mas não tinha atenção de ninguém. Então, você vai brincando no playground, lá criando um monte de coisa. Talvez por isso que você vai criando com coisas mais para frente. Mas sempre com o objetivo de tentar fazer alguma coisa diferente, nova, para que ela ganhasse espaço dentro de uma empresa que, cara, tinha o seu core, né? Na época, na Nextel vender plano e tudo mais. Eu acho que vem um pouco disso, eu acho. Faz sentido? Pode ser, mas acho que é anterior. Porque a pessoa que não tem isso na essência pode estar num ambiente que exija o que seria bom e que... Pode ser. E a pessoa não Mas é engraçado, consegue. né? Eu não tenho tanto essa consciência, assim. Mas pode ser. Às vezes está aqui dentro ainda, né? Dá para explorar mais. Sempre. Você é jovem. Sim. Porque você ficou na Nextel há quanto tempo? A Nextel foi bastante, acho que foi 11 anos. Bastante mesmo. Bastante. Aí depois eu acabei assumindo outras áreas, né? Saí como diretor de produto e marketing. Não, foi uma baita escola. E era uma empresa muito boa para trabalhar, né? Muito, assim, muito. É engraçado, porque eu entrei em setembro de 2001. Você lembra o que aconteceu em setembro de 2001, né? As Torres Gêmeas. Eu entrei 1 semana antes das Torres Gêmeas. Eu assinei meu primeiro papel de stock options, né? Que eu nem sabia direito o que significava, mas eu assinei e deu 1 semana, veio a Torre Gêmeas, a empresa capotou e em outubro ela pediu concordata. Então saiu do tipo, vamos abrir capital e agora vamos quebrar e recuperação judicial.
Então foi super intenso esse momento. E aí depois veio, no turnaround, veio um cara chamado José Felipe, que era você lembra dele, né? Era o CEO da Argentina, que assumiu o Brasil, aí ele trouxe uma nova diretoria. E são caras que eu tenho contato até hoje. Mário. O Mário está nos Estados Unidos, eu tenho contato com ele bastante. E com o José Felipe também. Eu passei a ter mais contato com o José Felipe depois do que na época da Nextel. Mas eu lembro que na Nextel eu cuidava do Mário muito pequenininha, né? E o José Felipe ele foi chamado para fazer o turnaround na empresa, né? E, puta, no turnaround você corta o desnecessário, né? E naquele momento a minha área era, digamos assim, talvez pouco tão necessária. Então demorou acho que uns 2 meses para eu ter contato com ele, e aí chegou a hora de ter a minha reunião, fui eu e meu diretor, e aí a primeira pergunta dele é, pô, me explica por que a gente não manda você embora e termina a área, né? E aí você, né, tal, se recompõe minimamente e tal, e assim, foi, a justificativa foi, não, porque essa é uma área que a holding vê muita importância, então fica aí, é barata, sabe, aquela coisa meio vergonhosa, mas tudo bem. Acabei ficando, e acho que o José Felipe é um cara que puta, pra mim tem quase que status de, não sei se de ídolo, mas um cara que a gente admira, que eu admiro demais, assim, porque o que o cara fez na empresa era espetacular, e eu trouxe ele como consultor depois, por 2 vezes, para me ajudar. Ele foi o primeiro cara que eu vi ele falar assim, não, primeiro a gente cuida dos funcionários, depois, porque os funcionários cuidam do cliente, né? E a gente tem um clichêzão de que o cliente, né, vem em primeiro lugar, mas ele falava muito sobre, cara, cuida dos colaboradores, que eles cuidam dos clientes, particularmente numa indústria de serviços, né, como era a Nextel. Mas era uma empresa muito boa. Eu tenho boas lembranças. Eu também, muito. Das pessoas de lá, porque são as pessoas que contam, né? Ah, total, muito. A gente tem grupinhos no WhatsApp, tem a galera que se fala até hoje. E daí, você ficou lá 11 anos e você foi para Porto. Eu fui para Porto num contexto bem específico, né? Eu estava super bem na Nextel, tudo, mas eu sentia a Nextel perdendo um pouco daquele DNA de intimidade com o cliente, de relacionamento, etc. E a Porto estava inaugurando um modelo chamado MVNO, que é de operadora virtual, e eu via a marca da Porto como uma marca talvez capaz de reconstruir aquilo que talvez a Nextel deixaria de ser. E eu fui muito com essa cabeça, de pô, vou tentar reconstruir a Nextel. Foi lá que eu trouxe o José Felipe como consultor, tal. Fiquei lá por 6 anos, eu acho que foi onde eu fui muito exposto a esse aprendizado de tocar uma operação completa, assim, né? E de construir ela do zero. Então foi um monte de aprendizado, mas também muitas cicatrizes, muitos aprendizados, cara. A gente teve muita dificuldade de fazer o negócio ficar de pé financeiramente, ao mesmo tempo que a gente conquistou 4 vezes o prêmio de melhor operadora do país pela Anatel. Então muita coisa boa, muita dificuldade, mas eu tinha muita autonomia para brincar e fazer. Então acho que eu aprendi demais, assim, lá, demais. E acho que a gente construiu um ambiente muito legal também lá na unidade de negócios que eu tocava, assim. Até hoje eu recebo mensagem de gente que estava lá falando, puta, que saudade, porque era um ambiente gostoso, assim, apesar de desafiador, sabe? E aí depois eu fui para a Amazon, que é uma super marca empreendedora, né, empregadora, mas eu não me identifiquei, assim, na Amazon. Você ficou 2 anos? Fiquei 1 ano, fiquei pouquíssimo. É uma baita empresa, eu aprendi demais do ponto de vista de gestão, de modelo de gestão, mas não é uma empresa que eu me identifiquei do ponto de vista cultural. Assim, eu percebi que eu sou um cara muito mais de serviço do que de venda, de compra e venda de produto. E era uma cultura bem individualista, porque ela precisa que seja assim, porque ela tem margens pequenas no varejo, precisa ser ultra eficiente, etc. Então eu acabei ficando pouco tempo, e aí me juntei muito cedo no C6, e o C6 foi uma outra, né, um outro capítulo que, né, só tenho a agradecer de poder ter participado de um negócio tão maluco assim, né, e especial quanto foi o C6, que é aqui do lado, né, aqui perto. Na frente. Porque, Thiago, eu te via já na Nextel com um olhar muito voltado para o negócio, apesar de você estar em marketing. E aí, tua próxima empresa foi a Porto, onde você teve a oportunidade de vivenciar isso, não foi? Sim. A Nextel já tinha uma característica de marketing,
eu era de uma área do marketing onde você cuidava do P&L do produto, né? Então eu sempre tive essa cabeça de construção de produto, gestão de produto, olhar o top line da empresa e tal. E, porra, eu sempre gostei. Mas eu nunca tinha olhado o P&L como um todo, né? E acho que a Porto eu tive essa oportunidade. Então quando eu fui para esse projeto da Porto de operadora virtual, que é o que o Nubank está fazendo hoje, eu acabei tocando uma empresa de quase 300 pessoas de diferentes áreas, no final das contas. Então, acho que foi um baita aprendizado para mim de construir um negócio praticamente do zero, né? E dos desafios de liderar e de ser o cabeça do negócio, de não ter quase que ninguém para conversar, porque era um negócio tão diferente do resto da companhia. A beleza da Porto é que ela te dá uma autonomia, uma liberdade muito grande, né? E te dá um apoio financeiro para tocar o negócio. Então lá deu para fazer, cara, muita coisa. Mas eu dei muita sorte de ter gente muito boa assim para me ajudar e para me cutucar, né? Eu acho que um dos grandes dilemas de você, quando você está crescendo e passa a liderar, é de você achar que a sua opinião é mais importante do que de fato ela é, sabe? De que você é um pouco dono da verdade. Eu acho que eu tive um pouco essa sorte de ter pessoas do meu lado que tinham coragem de vir e me cutucar, sabe? De falar, eu acho que é diferente. E eu falava, interessante. E as pessoas foram vendo que eu parava para ouvir a opinião do outro de certa forma e às vezes eu mudava e falava, pô, tem razão, vamos para lá, né? Mas para mim teve uma coisa que me marcou muito na época da Porto, que foi eu sempre fui esse cara que, né, eu falei assim, vamos fazer coisa nova, fazer diferente, vamos, né, acho que inovar. E lá pelas tantas, a Daisy, você chegou a conhecer a Daisy? Não. A Daisy era meio que meu braço direito lá na parte de atendimento e relacionamento com o cliente. Ela falou, Thiago, assim, não dá, a gente precisa colocar processo aqui. E para mim, processo era igual burocrata. E eu falava, minha pau, vamos burocratizar tudo, não, vamos para cima. Ela falou, não, pelo amor de Deus, você tá uma zona, tá tudo, sabe, tá tudo bambu e arame, assim, não dá. E aí ela me convenceu a falar, vamos fazer um teste, né? Falou, deixa eu fazer um teste na minha área, me dá 3 meses, a gente vai estruturar tudo, não muda nada, deixa eu estruturar tudo e a gente vê como é que ficam os indicadores. E ela estava muito certa, porque eles fizeram isso, o indicador melhorou assim muito em 3 meses. Eu falei, caramba, né? Talvez seja por aí. E aí a minha maneira de conduzir as coisas é quando eu vejo uma coisa que tem uma oportunidade grande, eu me enfio naquilo lá. E aí eu fui atrás, como é que eu estruturo processo de uma maneira que não ingesse. Aí eu fui achar, acho que foi uma das primeiras empresas que implementou OKRs do Google aqui no Brasil. Até o Google visitou a gente, porque descobriu que a gente estava implementando isso e tal. Então, acho que eu tive sorte de ter essas pessoas que conversavam comigo de maneira muito séria, mas também eu dava essa liberdade de falar. Então, a gente foi muito feliz em muita coisa ali na Porto. As pessoas que trabalhavam lá têm um carinho super grande. A gente teve uma dificuldade muito grande como negócio de fazer o lado financeiro ficar de pé, mas pô, a gente virou a operadora com maior nível de satisfação por 4 anos seguidos. Em todos os indicadores, não era só, era todos os indicadores, inclusive rede, que a gente não tinha, a gente usava a rede da TIM. Então era uma coisa assim, meio maluca assim, a relação, que a gente conseguiu construir um negócio bem interessante. Mas era um negócio que era um capex muito intensivo. Quando a gente conseguiu breakivar a operação, eu montei um plano da gente investir uma bolada de dinheiro. E não era o que o conselho queria. O conselho queria era, agora vamos gerar fluxo de caixa. E esse é um negócio que você está toda hora investindo, né? Porque tem tecnologia por trás. E aí eles decidiram se desfazer do negócio, eu acabei saindo e fui para a Amazon. Eu queria sair de telecom. E aí eu fui para o outro lado, que era o varejo, né? E aí, eu não lembro como é que foi. A Amazon estava chegando no Brasil. A Amazon tinha livro, né? Ela só vendia livro e aí ela contratou algumas pessoas para lançar 18 categorias. Eu fui uma dessas pessoas. A gente lançou 18 categorias em um ano, então foi super intenso. Mas para mim eu logo descobri que, cara, era uma empresa maravilhosa do ponto de vista de modelo de gestão. Esse cara é um negócio impressionante mesmo. A empresa é um relógio, é uma máquina mesmo de eficiência. Mas ali eu aprendi que eu sou um cara mais de serviço e teamwork, essas coisas, do que uma cultura mais individualista, né? Então eu percebi também que apesar da empresa ser fantástica, eu achei que eu ia ficar pouco tempo ali, no final das contas, por isso. Apesar de ter feito bons amigos, tenho amigos lá até hoje, né?
Mas eu aprendi que talvez meu caminho fosse para outra direção. Foi isso. E aí, você veio ser meu Aí vizinho foi aqui engraçado no porque um amigo meu antigo da consultoria, o Massucado, me ligou e falou: Galho, nós estamos montando um banco aqui e tal, e a gente também quer abrir uma MVNO que você fez na Porta. Eu falei para o Massucado: esse pecado eu já cometi e não vou cometer de novo, não quero. Não, vem aqui conversar com a gente. Aí eu vim, conversei com ele, conversei com o Calim, conversei com a turma lá, eu gostei, eles gostaram, aí eu entrei como sócio, e aí construímos um banco do zero. Assim, não tinha nada, tinha pouquíssima coisa sendo feita, mas tinha assim, muita vontade. O time era muito sênior, então as pessoas perguntam: pô, como vocês eram uma startup? Eu digo, era no sentido de que estava começando, mas era muito diferente, porque era todo mundo de cabelo branco, experiente, muito cara de banco, mas porque a missão também, o objetivo era muito grande, né? Que era, cara, se tornar um dos grandes bancos do país que ele conseguiu hoje, né? E foram, eu acho que assim, em 2, 3 anos a gente tinha quase 3 mil funcionários, foi uma loucura. Você não conhecia mais as pessoas rapidamente, era um negócio meio maluco até. Mas, cara, é muito característica do time fundador principal do banco, que é o Calim e companhia, que são caras brilhantes e ousados, sabe? Cara, é naquela direção, então vamos dar um all-in naquela direção e se a gente acredita, vamos fazer ela acontecer. E, cara, não é à toa que o banco é uma máquina hoje, meu. É impressionante. Então, foi uma história bacana. As pessoas me perguntam por que eu decidi sair do banco, né? E o que aconteceu foi que no comecinho da minha trajetória no banco eu descobri que eu tinha um câncer, né? Graças a Deus, eu tratei, eu estou livre do câncer, mas de alguma maneira o câncer fica contigo no sentido de aprendizado, né? De memória e tudo mais. E aí eu comecei a fazer terapia, que eu nunca tinha feito, sorte da minha esposa. E ali você começa, na terapia, você começa a trazer muita coisa, né, do passado e dos aprendizados e do porquê a gente passa pelo que a gente passa, tudo. E assim, eu aprendi que o mesmo drive que me levava a fazer coisas novas e querer fazer mais coisa, era também o drive que às vezes não me deixava parar um pouco e refletir, cara, para onde eu estou indo, por que eu estou indo naquela direção, qual a velocidade, por que você está fazendo o que você está fazendo. Então eu acho que eu fiz muita coisa no modo automático, com alguma competência e muito esforço, e as coisas vão acontecendo, né? E aí eu falei, puxa, eu estou num baita projeto bacana aqui, mas quando eu tiver a oportunidade de sair, eu talvez escolha sair. E aí o banco cresceu muito, eu tocava parcerias, depois toquei a subadquirente do banco, e depois, quando aquilo se estabilizou, o Calim me convidou para tocar a central de atendimento. E aí foi onde eu falei, cara, isso para mim é um roadblock, assim, porque a central é uma operação nervosa, né? E eu tinha tido câncer e tudo, eu falei, cara, eu tô preocupado desse negócio me levar para uma rota talvez não bacana. E aí eu decidi sair, negociei minha saída, e eu falei, poxa, eu quero, pelo menos por um tempo, tocar um negócio que use muito mais da minha experiência e menos da energia, né? E aí montei a Strive, que já a gente fala um pouquinho. Vamos falar já. Faz Já? quantos anos isso? Isso foi no final de 22. Então já faz 3 alguma coisa. Eu tenho um grande amigo, que é o Duda Casarini, que é amigo meu de faculdade, a gente é bem amigo. Ele montou a Flores Online, lá da época da faculdade. Então, de todos os amigos, todo mundo foi virar executivo e ele foi empreender. E aí depois ele vendeu a empresa, foi estudar lá fora, passou a ajudar founders de startup de tecnologia. E quando a gente já teve, na verdade, um negócio. Quando eu estava na Nextel, eu e ele, a gente montou a Pipoca Online. A locadora, isso aí. Era uma copycat da Netflix na época que não tinha streaming ainda, era de DVD, né? A gente montou a Pipoca Online, que a gente tocava, o estoque a gente deixava um estoque avançado. Não, ali tem muitas histórias bacanas, cara, a Pipoca Online. Assim, a minha memória era DVD, a gente mandava fazer o adesivo, sabe, que cola do lado do círculozinho do buraco. Eu me lembro assim, botando o DVD no dedo e colando adesivo bonitinho, assim. E eu ia comprar, eu fazia a compra dos filmes, né?
E o modelo todo era um modelo... Qual era o segredo do Netflix na época, né? Era o seguinte, falou, cara, você não vai pagar você vai pagar uma mensalidade, vai usar o quanto você quiser, você não precisa mais devolver em 24 horas, você fica quanto tempo você quiser. Mas para a empresa era muito ruim quando o cara ficava com um lançamento muito tempo, porque o lançamento é caro. Então eles desenvolveram um algoritmo que estimulava os clientes a pedir não o lançamento, pedir outros filmes, que talvez você nunca tenha assistido. E ele criava uma lista e a Netflix tinha a descrição de falar, eu escolho qual dessa lista eu vou te mandar, você quer assistir todos? Mas eu vou escolher qual que eu te mando. Então a gente criou todo o algoritmo para tentar estimular os caras a não pedir lançamento. Mas como locadora você tem que ter lançamento. E eu lembro que eu que comprava da Warner, da Paramount, da Universal, tudo, e eu fazia os caras irem me entregar as cópias num Extra Hipermercados, no estacionamento do Extra Hipermercado que era perto de casa que eu morava, cara. É uma lembrança gostosa que eu tenho. Até hoje tem os DVDs, está na casa da minha sogra e na fazenda. Eu tenho alguns. Depois a gente acabou vendendo o negócio para um concorrente, porque eu fui promovido na Nextel, o Duda teve a Beatriz, depois eu tive o Gustavo, ele também estava começando o processo de venda da empresa, então ficou complexo, mas é uma história bacana. Bom, aí a gente montou a Strive, ele teve a ideia de, vamos montar a Strive com o objetivo de apoiar founders em estágio inicial, a gente pega uma participação em equity, mas ajuda os caras efetivamente, né, com a nossa experiência e tal, e estamos tocando esse negócio até agora, estamos com 9 startups investidas, é um outro game, eu estou do outro lado da mesa, eu estou de apoio, muitas vezes tenho vontade de voar para dentro do computador e executar no lugar do founder, mas o nosso papel é um papel mais de provocação, mais de... então tem sido uma jornada de muito aprendizado nesse sentido também para mim, sabe? Eu sempre tive muito com a mão na massa e hoje né, eu tenho que me esforçar para não... Mas o objetivo é alcançado com relação a usar a tua expertise para poder... a gente apoia... Construir negócio é difícil demais, né? É super solitário. A minha esposa era advogada, quando eu entrei no C6, ou um pouquinho antes, ela deixou de advogar, foi fazer faculdade de nutrição e depois ela montou um negócio que ela toca até hoje e é um negócio, ela está lá construindo o negócio dela, apaixonada pra caramba, ao mesmo tempo que tem os desafios da solidão, de fazer tudo só, então é muito difícil, né? E a gente sente que os founders querem esse apoio, mas eles não têm esse apoio com a consistência que eles gostariam, então a gente acaba se tornando esse apoio. Tem até uma startup que a gente ajuda, e a gente ajuda por 2 anos, em encontros geralmente semanais. E aí tem uma nossa que vai dar esse 2 anos agora, acho que é semana que vem. E aí eu fiz call com eles na sexta-feira, eles falaram, cara, a gente está meio que sofrendo aqui, porque está acabando, mas a gente decidiu manter esse horário entre nós 3, são 3 founders, nós 3, mesmo que a Strive não esteja, para representar a Strive e para a gente usar esse momento para a gente conversar, né? Então, é legal você ver o impacto que causa, né, e o apoio que a gente consegue dar, muitas vezes até para o cara poder sair da correria do dia a dia, sabe? Poder dar uma respirada, poder trazer os dilemas e a gente ajudar eles a tomar uma decisão talvez de mais qualidade, não necessariamente acertada, mas de mais qualidade. Então esse tem sido o trabalho que a gente está fazendo, cara, muito bacana, estamos construindo do zero um negócio de longo prazo. E qual de todas as experiências, né, que você teve, o que você vê como mais útil no trabalho com eles? Ou quais são, né? Talvez não seja uma só. Acho que não é uma só. Eu trago para eles uma perspectiva que é um pouco diferente de um cara construindo tudo do zero. Eu sempre tive em ambientes talvez um pouco mais controlados, mas que me fomentavam muito para a inovação. Eu acho que, Cláudio, o que eles mais precisam é ter um ambiente onde eles podem ser vulneráveis mesmo, falar o que está rolando e falar das dificuldades que eles têm, sabendo que eles vão ter alguém empático aqui do outro lado, ouvindo e fazendo perguntas para ajudar eles a raciocinarem. Acho que é difícil falar, eu ajudo mais nisso ou mais naquilo, mas parece besteira, mas as pessoas não têm isso. Tem até uma componente de terapia nesse processo como um todo, né? Mas, escolhas de aonde colocar energia no dia a dia, escolhas do que fazer versus o que não fazer,
escolhas de estratégia de produto, de estratégia de distribuição, de modelo de negócio como um todo, de quem é público-alvo. Então são coisas muito associadas a um momento complexo do começo, onde, cara, você tem muitas oportunidades acontecendo e a gente ajuda eles a um pouco a canalizar para a direção que a gente... Saber o que escolher, né? Porque é muito tentador, né? Você tem muitas oportunidades quando você está construindo um negócio e a gente quer abraçar todas porque você enxerga cifrão em todos os lados, né? Eu estou resolvendo um problema, eu vou gerar cifrão e a empresa, no começo, ela é uma empresa que ela tem restrição de grana. Ela geralmente capta uma grana, mas ela geralmente opera no negativo por muito tempo, então é uma briga entre o que acontece primeiro, acaba o dinheiro ou eu consigo captar de novo ou gerar receita para sustentar. Então existe uma ansiedade grande de fazer o negócio se sustentar e às vezes a gente vê founders escolhendo o caminho mais oportunístico. Vou lá para aquele cliente porque ele vai pagar uma grana, só que de repente você virou fornecedor daquele cliente ao invés de estar construindo um negócio, né? Então acho que a gente ajuda muito nesse aspecto de ser esse suporte, sabe? Onde o cara pode ligar e sabe que vai ter alguém lá que está a fim de ouvir, a fim de ajudar, sem viés, né, do lado de investidor, né? A gente tem muito um viés de apoio mesmo ao founder. Agora, digamos que alguém assista a tua fala, ou mesmo eu. De repente amanhã eu tenho uma reunião com alguém que uma pessoa da família está empreendendo, enfim. Explica o que é que vocês realmente aportam na prática. Eu entendi essa parte, mas quando vocês chegam, qual que é o diagnóstico? O que vocês vão olhar? Joia. Bom, a gente, para quem está, né, ouvindo e é founder de startups, vai entender o que eu estou falando. A gente pega bem numa fase bem inicial, onde desde um time de founders está com uma ideia ou um protótipo, ou gerando as primeiras receitas. Né? Não existe uma receita única. Diferente de consultoria que chega e fala, cara, vou aplicar meu método aqui para diagnóstico, blá, blá, blá. Não existe uma receita única do nosso lado. Por quê? Porque o momento é muito específico de cada startup. A relação entre os sócios é muito específica. Os dilemas que eles estão enfrentando, não o mês que vem, amanhã, é muito específico. Então, é uma relação muito de mão dupla no sentido de que eu não consigo ajudar se ele também não trouxer, se os founders não trouxerem o que de fato está pegando. Então, até este trabalho deles pensarem, o que está pegando para levar para conversar com o Gali e com o Duda, é um processo super terapêutico e de framework de decisão. Porque eu acho que às vezes nem eles sabem. Nem eles sabem. É uma dor, mas eles não sabem onde está a dor. E o momento onde ele consegue com ele mesmo conseguir gerar a clareza da dor é onde você consegue ajudar ele a achar essa solução. Né? Então, o nosso principal papel no começo é gerar a confiança de que o cara pode trazer o que ele quiser pra gente. O que ele quiser. Relação de sócio, etc. E a gente ajuda ele a entender aonde estão os gargalos para ele dar o próximo passo. E o próximo passo é muito particular. Uma empresa que está identificando a dor que ela vai resolver, ela fala assim, eu tenho uma dor, eu tenho uma ideia aqui de uma solução. A primeira coisa é testar se essa solução resolve aquela dor e se a dor efetivamente existe. Então, a gente ajuda ele neste processo. Não, mas tem uma outra startup que, cara, já está gerando receita, o problema dela está em aceleração. Então, a ajuda é outra. O que a gente traz cara, a gente já fez de tudo, já construiu do zero, já operou, já cresceu o negócio, então a gente consegue apoiar eles nesses processos de decisão. Mas não é um negócio onde a gente chega e aporta e executa para ele, a empresa é dele. A gente já teve uma startup semana passada que a gente conversou, é uma dupla brilhante, um menino e uma menina, menino não, já adultos já, é uma mulher e um homem fundando uma startup na fase super inicial, e a gente contando um pouco do nosso modelo, e ela falou, mas eu ainda vou poder tomar as decisões sozinha? Não, a decisão é sua. A gente é um apoio para a decisão. Ajuda, né? A refletir. A refletir, né? E a gente traz o contraponto, provoca. E acho que talvez o maior benefício que ele pode ter é que, como o nosso, e eu acredito muito nisso, que é o alinhamento de incentivo, ele é talvez o pilar principal da relação que você vai construir com uma pessoa, né? Então, no caso, na vida pessoal, se eu tenho um incentivo, eu e a minha esposa, de construir uma família com determinados valores, o alinhamento de incentivo é super importante para você construir uma família coesa, né? Mesma coisa para o negócio. Então, se o meu incentivo com aquele founder cara, eu vou entrar e eu quero que ele acelere, na primeira rodada de captação eu vou tirar dinheiro e fazer uma grana,
a minha influência é enviesada. Agora, se o meu sucesso estiver 100% atrelado ao sucesso dele, e ele ter certeza de que o que eu acredito é que eu quero que ele seja bem sucedido no longo prazo, aí se desarma muito dos conflitos que tem entre investidor e founder, e aí a gente consegue efetivamente ajudar. É isso que a gente faz. E vocês ficam 2 anos? Sempre. 2 anos, 2 anos. É bastante. Mas passa rápido também, mas é bastante. E assim, a gente não tem expectativa de que os benefícios financeiros saiam nesses 2 anos. O que a gente quer é formar founders que consigam tocar o próprio negócio depois que a gente sai da mesa. Né? Porque esse é o objetivo. Né? Não é ele criar uma dependência da gente, é exatamente a gente, em 2 anos, poder fazer com que ele tome as melhores decisões para que ele possa, no futuro, ter confiança e tomar a decisão sozinho. Thiago, eu estou pensando algumas coisas te escutando, porque você entra e vê a estrutura, conversa com os founders, olha para o negócio. Como é que você vê a parte comportamental desses founders? Qual que é a tua experiência do comportamento e o resultado do negócio? Sim. Poucas pessoas sabem, mas geralmente quando a gente vê uma startup de sucesso, a gente acha que, né, é um problema com uma ideia brilhante e que as coisas elas acontecem automaticamente. Né? Mas quando a gente olha no dia a dia, a gente vê que tem duas coisas muito importantes que não tem a ver com o produto ou a solução em si, que é, cara, esses caras conseguem gerenciar o caixa da empresa de maneira eficiente até chegar à próxima etapa da coisa, porque é um negócio onde você capta o mínimo suficiente para poder chegar na próxima etapa, e geralmente a empresa está queimando dinheiro. Então, o uso consciente desse capital é super relevante para o cara aumentar a chance dele chegar na segunda etapa. Então, esse é um grande percentual de morte de startup está em problema de dinheiro. Um segundo pilar está na relação dos sócios. Então, e é um tema chato, não é um tema... É muito mais sexy você falar, vamos criar o próximo iPhone, do que você falar, cara, vamos estabelecer relação aqui entre eu e você, Cláudia, que a gente vai abrir um negócio. Não é uma conversa fácil, não é uma conversa simples, é uma conversa que tem muito desconhecimento, as pessoas eu não sei do que conversar, que acordo fazer. E aparece quando já tem um problema, não é? A conversa porque geralmente é tipo um regime, bicho, dá pra você começar a semana que vem. Então, o que é urgente agora? O urgente agora é cuidar do problema do cliente, ou programar a solução. Por quê? Porque é onde o círculo de competência das pessoas geralmente está. O cara de tecnologia, o cara comercial falou, não, eu quero visitar cliente. E aí essa discussão, ela acaba sendo relegada para uma segunda, terceira etapa. Mas a gente entende que ela é super fundamental em entender a complementariedade, primeiro, complementariedade entre as funções, ter muito claro quem faz o que dentro da companhia, da startup, e é comum que nesse começo o cara está ocupando várias funções, porque às vezes são 2, 3 caras no começo, tem que acontecer, muita coisa acontecer, né? Ou que pratinhos vão cair, então esse tipo de acordo é fundamental. E o segundo é uma conversa constante sobre o que cada um quer desse negócio, ou o que esse negócio representa para cada um. Porque o grande desafio de você pegar jovens é que, cara, a vida deles está em construção também. Então, cara, às vezes daqui 2 anos pode acontecer de, a minha prioridade shiftou para lá, mudou para lá porque eu tive filho, ou porque, sei lá, qualquer coisa, a vida aconteceu, né? E é importante isso, é importante ter esse relacionamento bem estabelecido, porque isso impacta demais na energia que cada um coloca no negócio, impacta demais nas decisões que eles tomam. Então, eu diria que a parte mais difícil mesmo é você encontrar essa sociedade e nutrir essa sociedade ao ponto dela não destruir a empresa antes dela conseguir ser bem sucedida. Tá cheio de ideia maravilhosa, tá cheio de tecnologia excelente e, cara, que são destruídas porque o cara não gerencia o caixa ou não gerencia essa relação com o sócio, né? Então, em determinados momentos a gente faz papos individuais com sócios para entender o que está pegando na vida pessoal dele. Então, teve uma das nossas startups que um dos founders, 3 founders, um deles não estava bem, estava com dificuldade de dormir, ele estava... Né? E, cara, eu fiz, fora do nosso processo, 3 papos individuais com ele, nada a ver sobre a empresa. É meio que, cara, ajudando ele. Sobre, né? Pessoas mesmo. Então, por quê? Porque, puta... existe uma relação muito direta entre a qualidade qualidade não, mas a sanidade do founder e a qualidade do que ele está produzindo para a empresa. E existe uma relação muito grande do sucesso da empresa em relação ao que ele está produzindo, porque ele é muito importante dentro da companhia, né?
Então, ele estar bem é fundamental. E quando está bem, não é vida equilibrada, porque eu acho que não é uma questão de vida equilibrada, né? Acho que o momento de founder, esse momento de fase inicial é talvez um momento mais intenso, que é você pegar a roda e fazer. Uma coisa é pegar a roda girando e fazer ela ir mais rápido. Outra coisa é você tá parado e você fala, bicho, vou ter que fazer ela girar. É um esforço muito desproporcional, né? Então, em geral, é um momento onde o cara tá 24/7 focado na empresa, ele não vai namorar, né? Então, uma coisa que a gente olha muito também, que as pessoas têm que tomar cuidado, é a relação do custo de oportunidade, né, para empreender. Não é fácil empreender, meu, é complexo. Especialmente quem está saindo da carreira executiva, é um outro jogo. E não estou desmerecendo nenhum nem outro, mas é outro jogo. E quando você... Eu converso com vários executivos que querem sair da onde estão e às vezes empreender, e talvez não esteja levando em consideração o custo de oportunidade real, porque o cara atingiu uma qualidade de vida, um nível de vida, etc., que não é barato de se manter, e ele vai ter muita dificuldade de perder isso. Então, e quando você vai empreender, muitas dessas coisas provavelmente vão ficar para trás até você conseguir, de fato, ter sucesso, né? Então, isso tudo mexe com a cabeça. O cara é acostumado a ter uma renda mensal, que ele passa a não ter mais, ele começa a tirar dinheiro do investimento, isso emocionalmente é complexo, né? Então, acho que essas coisas têm que ser sempre avaliadas e a gente, como investidor, avalia tudo isso. Porque para a gente é um jogo de risco e retorno, né? Então, às vezes a tese é muito boa, o mercado é excelente, a solução é ótima e a relação entre os founders parece não estar muito azeitada. Ou o custo de oportunidade dele não é ótimo. Então, a gente acaba não investindo por, às vezes, detalhes como esse. É um detalhe que pesa. Que pesa e que pode... Sim, total. Quebrar a empresa. Completamente. Aliás, é bem mais comum do que a gente imagina. É que a gente fala na Strive assim, que a gente tenta evitar esse mundo bonitinho do LinkedIn, né, das histórias só bonitas, etc. Tal. A gente tenta entrar um pouco mais no âmago das coisas, porque, cara, não é tão simples. Tem histórias bonitas? Tem, obviamente, mas elas são mais exceção do que a regra. A regra são histórias mais complexas, ainda assim bonitas, onde o cara tem muita energia, ele adora o que está fazendo, mas está longe de ser simples. Não é acordar e falar, pô, vou abrir uma empresa e as coisas elas vão acontecendo, né? As pessoas têm essa visão romântica. Ainda tem. É porque você só divulga as coisas boas, né, cara? Então as pessoas ficam achando que a maioria dos casos é aquele lá e a vida de uma startup não é simples, é a minoria dos casos que de fato são bem-sucedidas, tanto é que do lado do fundo a relação é de assimetria total, às vezes é 1, 2 casos que vão retornar todo o fundo, e a maioria tende a ficar pelo caminho ou ficar meio que no 0 a 0, né? Thiago, que mensagem que você deixaria para as pessoas que nunca conversaram com você, que têm vontade de conversar com você ou passaram a te conhecer agora para isso? Porque a maioria das pessoas que assiste são pessoas um pouco mais seniors, que podem estar pensando exatamente sobre o que eu vou fazer daqui a pouco, até quando eu vou ser executivo, mas pode ser filho também, né, dessas pessoas. Sim. E que mensagem que você gostaria de deixar? A primeira que eu faria é, se aproxima do nosso ecossistema da Stripe. A gente, além de investir, a gente faz uma série de encontros voltados para apoiar o empreendedorismo, e a maioria das pessoas que estão com a gente são ou executivos ou empresários que agora são executivos, porque a empresa cresceu muito, e eles querem se manter próximo do ecossistema, né? Então é um bom passo para se aproximar desse ambiente. Eu acho assim, Cláudio, cada um meio que escreve um pouco a sua própria história, né? O que eu posso falar é, cara, o que eu acho que eu fiz de bom, o que eu acho que eu fiz de ruim, que se eu mudaria alguma coisa na minha história. Eu por muito tempo, eu tive duas qualidades muito grandes. A primeira eu sempre fui um cara muito esforçado e afim de fazer as coisas. Sim. 2, eu sempre fui um cara que foi atrás e estudou para as coisas acontecerem. E as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu nem pensava... Eu por muito tempo ocupei cadeiras que eram grandes para a minha idade, né, de certa forma, dentro de alguma métrica. Mas aquilo lá, eu nunca lembrava disso. As pessoas mais me lembravam do que eu lembrava disso, porque não era isso que me importava. Eu queria era crescer, eu queria fazer. Então, eu lembro que tinha um caso, no caso da Nextel,
eu estava lá no mundinho lá naquela gerente de produto de uma subcategoria, tal, aquele ambiente restrito, mas com liberdade dentro daquele mundinho e tal. E eu falava, cara, eu quero mais, né? Eu queria mais, tal, não sei o que lá. E aí a empresa estava entrando no processo de leilão de 3G. E ela ia escolher quem ia tocar o projeto. E a escolha certa era o Maurício, que é um brother, meu amigo meu, mora lá em Portugal. Por quê? Porque ele era o cara que tocava o business como um todo na época. Eu falei, porra, me dá uma chance. Aí eu fui no meu chefe, no Mário. Eu falei, Mário, porra, eu quero tocar isso aí. Não, mas eu quero tocar isso aí, Mário. A gente tá pensando no Maurício. Eu falei, pô, mas o Maurício já toca um negócio grande. Pô, me dá a chance de tocar. E eu tive essa chance, o Mário me deu essa chance, e para mim foi a melhor coisa. Eu passei a ter muito mais contato com a diretoria, foi que depois eu fui promovido e as coisas aconteceram. Então, essa ousadia que vem um pouco da imaturidade, da ingenuidade, talvez, eu acho que ela ou do desejo mesmo, ou da vontade. Porra, isso faz uma puta diferença, seja empreendedor, seja executivo. Em geral, nas grandes empresas, tem estruturas que apoiam esse tipo de comportamento e tem estruturas que não apoiam. Então, se você é desse tipo de pessoa, procura empresas que tradicionalmente apoiam esse tipo de profissional, porque faz uma puta diferença na nossa vontade de fazer as coisas, né? Quem gosta desse trabalho mais de inovação. Então, acho que uma das lições vai atrás do que você está a fim de fazer e o não você já tem, procura, cutuca as estruturas, até para você descobrir se aquela estrutura é aquela que você deveria estar mesmo. Eu levei a vida muitas vezes nesse automático, vamos fazer, e a vida vai te levando e você não para pensar, pô, eu estou feliz onde eu estou fazendo o que estou fazendo, o que faz sentido para o meu próximo passo ou não faz, enfim. Eu acho que essa reflexão é super importante. A outra coisa conforme você vai crescendo, as pessoas não têm essa percepção, mas eu lembro quando eu fui promovido na Nextel, fui almoçar com um diretor comercial, ele, pô, cara, que legal, não sei o que lá, mas, se prepara, hein? Eu falei, por quê? Ele falou, cara, quanto mais sobe, mais venta. E é a mais pura verdade. Quando a gente está embaixo, a gente reclama, fala, pô, meu chefe não faz nada, né? Não sei o que lá, né? Não sei o que lá, que burro, não sei das quantas, né? Cara, é ultra intelectualmente complexo você estar numa empresa grande, subindo no nível de diretoria, questão de relacionamento, as decisões, etc., né? Então, pô, ter o cuidado de quanto mais você sobe na organização, você tem essa responsabilidade de cada vez mais pessoas estão, de alguma maneira, dependendo da qualidade do seu output, né? Então, você ter essa empatia, essa preocupação e esse lado mais humano, para mim fez muita diferença. Porque eu vivi os dois lados, de ser um líder mais porrada, sofrer as consequências disso e me movimentar para um líder mais, sei lá, humano, talvez, e ver as coisas acontecerem através desse processo mais humano, onde as pessoas se conectam mais com você, se engajam, etc. Então, eu acho que essa liderança humanizada falta muito nas empresas hoje. Sei lá. É isso. Adorei. Obrigado. Obrigada aí.